Estava aqui lendo João, capítulo 18, fala sobre o julgamento de Jesus. Eu fiquei impressionado com as coisas aqui, como que o ser humano é o mesmo da época de Jesus e é o mesmo hoje. É impressionante, impressionante como a história se repete. Primeiro, como tragédia, depois, como farsa. Quem falou isso foi Karl Marx. Estava vendo aqui, diz assim, João, capítulo 18, aqui no versículo, está tratando aqui, né, sobre o julgamento de Jesus e tudo certinho. E você tem aqui no versículo 30, ele fala assim: responderam eles, se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos direito a executar ninguém. Quando ele falou isso aqui, na verdade, o que ele fez foi, quando eles falaram isso aqui, eles já falaram que eles estavam levando Jesus para ser morto. Quer dizer, não havia acontecido nenhum julgamento. Ainda o julgamento não havia acontecido. E eles já estavam dizendo que quem tinha que julgar era Pilatos, porque só Pilatos tinha autoridade para matá-lo. Quer dizer, eles já tinham a sentença. Independente do julgamento, eles queriam matar. E eu fico abismado com aquilo que tem acontecido hoje. Juízes da Suprema Corte do Brasil julgando, já sabendo qual vai ser o veredito. Imagina, eu tenho 52 anos. Imagina hoje eu ouvi algo que seria inimaginável há 30 anos atrás. Um juiz se pronunciando qual vai ser o veredito ou falando algo a respeito do réu ou a respeito do autor, se manifestando, falando algo, porque na verdade não são juízes, são políticos. Não são juízes, são políticos. Assim como aqueles que entregaram Jesus também não tinham compromisso nenhum com Deus, apesar de dizerem que tinham. Chegaram, apesar de falarem que eram pessoas de Deus, deram um veredito. Olha, Pilatos, nós precisamos trazer, quem tem que julgar é você, porque nós queremos matá-lo e nós não temos autoridade para isso. O julgamento não havia acontecido. Meu Deus, a história está se repetindo como tragédia mesmo. Tragédia, porque estamos diante de juízes, isso gera insegurança para todo mundo. Porque que exemplo esses senhores estão dando para as instâncias inferiores, para os tribunais de justiça dos estados, para aqueles que são juízes nas suas cidades, nas suas comarcas. Qual é o tipo de exemplo que está sendo dado para aqueles que estão estudando direito e que vão ser futuros advogados, promotores, juízes? Isso é terrível, meus queridos, é terrível. Eu estou abismado com algo assim. Eu estou abismado que isso possa acontecer. Eu estou abismado que juízes achem algo tão normal, algo tão normal a respeito disso que está sendo falado, disso que está sendo feito. Está aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Olha o texto. Olha o texto aqui. Olha que coisa. Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem. Vocês não estão dizendo que ele é criminoso? Então vão e julguem conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Ou seja,
eles já sabiam o que eles queriam. Eles já sabiam qual era o desejo deles. O veredito já estava dado antes do julgamento. E o veredito é: vamos matar Jesus. Mas se parasse só por aí, eu já estava feliz. O problema é que, quando você continua o texto, você vai ver Pilatos tentando soltar, Pilatos tentando fazer a parte dele, tentando fazer justiça, tentando assumir o papel que quem era para assumir eram aqueles que se diziam de Deus. E sabe o que ele faz? Simplesmente ele declara Jesus limpo. Eu não vejo culpa nele. Leia o capítulo 18 do Evangelho de João. Leia todo o capítulo 18 e chegue ali no versículo 40. E no versículo 40, a partir do 39, mais ou menos, você vai ver algo tremendo. Eu vou tentar compartilhar aqui contigo, aqui, para você ver. É algo que choca todo mundo. Olha a situação. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus tem uma conversa com Pilatos. Pilatos vê que Jesus é inocente. Então, o versículo 38 começa: que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Se referindo a Jesus. Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Você pensa que a Bíblia não retrata a verdade, né? Mas ela retrata exatamente o que é a essência humana. Daqueles que não temem, daqueles que colocam seus interesses na frente. Aí você pega situações muito graves, né? Muito graves, porque você tem pessoas sendo presas, acusadas, e eu acho que eles devem ser punidos, sim, pelo quebra-quebra que promoveram, mas devem ser punidos como talvez não foram punidos aqueles que já invadiram o Congresso várias vezes, quebraram várias coisas, e se teve alguém punido, eu nunca ouvi falar de ninguém que ficou preso 17 anos por ter feito isso. Nunca. E nós não somos idiotas. Não adianta falar que aquelas pessoas estavam tentando dar um golpe de Estado, um golpe sem armas. Meu Deus do céu, como que pessoas sem armas podem fazer aquilo, sendo que você teve ataques ao longo da história? Eu tenho 52 anos, já vi muita coisa acontecendo. Na Paulista, no Rio de Janeiro, tantas coisas aconteceram com armas na mão, com pedaços de pau, coisas sendo quebradas, manifestantes muito mais violentos. E você não teve o que estava tendo agora. Por quê? Qual é o medo? O medo é porque estava sendo falada a verdade? O medo era o quê? Demonstrar insatisfação? É verdade, tinha gente lá querendo dar golpe, sim. Não vou dizer que não tinha. Eu mesmo conheci um monte de gente doida da cabeça que queria dar golpe. Agora, eles tinham condições de dar golpe? De verdade? Vocês acham que eles tinham condições de dar golpe? Então, quer dizer que eu entro num banco sem arma e digo: isto é um assalto. É a mesma pena de alguém que entra com arma e carapuça na cara? Então, é a mesma pena, não tem diferença. Não existe diferença de uma pessoa doida da cabeça que entra numa agência bancária sem armas, com a cara limpa e diz: isso é um assalto. Para alguém que entra, uma quadrilha que entra armada com capuz, não há diferença de uma coisa para outra, como a justiça está tratando. Aí você pega
Isso aqui que fizeram com Jesus, né? Barrabás. Barrabás solto. Queremos Barrabás. Jesus não, o inocente não. Mas nós queremos o bandido solto. E aí, como diz Karl Marx, a história se repete como farsa. E a farsa está aqui, ó. Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a tela. Você pega, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui do canal Metrópolis. Uma notícia começa aqui. Por exemplo, quem são os chefões do PCC soltos pela justiça que continuam no crime? Meu Deus. Senhoras de idade, senhoras mães, pais de família, pessoas trabalhadoras sendo presas. E você tem chefes de PCC sendo soltos. Gente, isso é muito indigno, isso é terrível. Você pega, por exemplo, isso aqui, ó. Estão soltando de novo Barrabás, é isso? Então solta Barrabás e prende os inocentes? Que país é esse que a gente está vivendo? Como que pode algo assim acontecer no nosso país? E as autoridades acharem que estão tudo lindo. Olha aqui, Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão por publicar conteúdo preconceituoso e discriminatório contra minorias. Ok, eu acho que ele tem que indenizar, sim, tá? Eu acho que ele deve, eu acho que ele deve, de fato, pagar de alguma forma. Ninguém tem o direito de ser preconceituoso com ninguém. Agora, 8 anos de prisão no país que está soltando chefes do PCC. Que país é esse? O que está acontecendo na cabeça dessas pessoas? O que está acontecendo aqui? E você tem, no mesmo país, que está prendendo humorista, com piada sem graça. Eu nem sei quem é esse cara, para ser bem sincero. Não sei. Agora, você pega isso aqui, ó. Por exemplo, um país em que você tem um cara, porque até eu fui criado numa época que fazer apologia ao crime era crime. Aí você pega um cara como esse cidadão aqui, Oruan, sobe em ônibus e agita a multidão na porta do presídio onde MC Pose estava preso. Não sei nem quem é esse MC Pose, nem quero saber quem é esse sujeito. Olha a cara do sujeito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a cara desse sujeito. E a multidão aplaudindo. E a multidão em êxtase. Porque o tal do Pose foi libertado. Então você solta ladrões, você solta gente envolvida com crime, você solta gente que está envolvida com tráfico, mas você prende humoristas e você prende pessoas que estavam no protesto, que até alguns tinham vontade de fazer o golpe mesmo, mas sem arma, com cabo de vassoura. E aí você vê que a humanidade é a mesma, a mesmíssima, aquela que prende inocente e solta bandidos. A mesma que vem e dá o veredito, assim como foi feito com Jesus, antes do julgamento. E para finalizar, eu queria só compartilhar aqui algo que todo mundo já sabe, mas só para dar uma lembradinha, né? Um juiz da Suprema Corte, do lado do outro juiz, que nem o repreendeu, falando, se comportando como alguém de
se comportando como alguém que não tem postura, como um estudante de DCE da década de 90, quando eu estudei, e eu ouvi esse tipo de discurso lá. Com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Democracia e manifestação livre foi o que ele disse. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, que as pessoas acordem, escolham bem seus candidatos. Tem muita, eu não sei como vai ser, mas tem muita coisa que precisa mudar nesse país. Muita coisa. Tenho 52 anos, me criei nesse país com a promessa que o país ia mudar. Vi coisas boas acontecendo, mas agora nos é revelado que o problema é na essência. Enquanto a gente continuar aprendendo inocente e soltando bandidos, enquanto a gente continuar tendo julgamentos com os vereditos já feitos antes do julgamento acontecer e terminar, não temos esperança, porque a tragédia vai continuar acontecendo e vai se repetir muitas vezes, como farsa. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.